Audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. Aforismo 16. Interpretação do Mestre Seixas. Esvazia a sua mente de todo pensamento. Que o seu coração esteja em paz. Observa a profusão de seres, mas contempla o seu retorno à origem. Todo ser separado mora no universo e finalmente retorna à fonte comum. Retornar à fonte é serenidade. Se conhece a fonte, aceita a confusão e a tristeza. Quando conhece de onde provém, de modo natural torna-se tolerante, desinteressado, divertido, de coração cálido como a uma avó, digno como a um rei, imerso na maravilha do Tao. Pode encarar as consequências quando a vida se apresenta, e quando a morte chega, está preparado. Interpretação do Mestre Seixas. Para o Ocidente, o Tao Te Ching maneja complexos conceitos, como o esvaziar a mente. É possível entender que esvaziar a mente é deixá-la sem conteúdo, circunstância que à primeira vista inclusive pode assustar. Parece que esvaziar a mente impossibilita a capacidade de resposta frente ao iminente colapso do processamento mental. O Ocidente ainda não é capaz de entender que não se apresenta a ausência de processamento mental, mas sim é que se realize com ausência de sentido protagônico. Há séculos que afirmam a importância do correto manejo do pensamento racional como forma superior, se não a única maneira de acesso ao conhecimento. A partir daí, esvaziar a mente é mal interpretado, como sendo uma resposta com ausência de lógica, sem coerência. Esvaziar a mente se supõe não responder através dos processos dialéticos que sustenta o raciocínio. É possível alcançar no mundo interno a vacuidade mental, que é a ausência de processos dialéticos. A atenção situada no próprio perceptor não requer qualquer ideia além da capacidade de observar. Temos aqui a base da prática meditativa interna. Nesta modalidade de percepção, os sentidos se recolhem ao interior, como se faz os membros de uma tartaruga. No mundo externo, também se é possível identificar a vacuidade mental, como ausência de processos dialéticos. Nesse caso, impedindo que surjam processos dialéticos desnecessários. Quando a atenção se situa através dos sentidos nos objetos de percepção, e devido à inclusão do sentido protagônico, a percepção se torna tóxica. A presença de objetos irrelevantes no campo deve ser evitada, assim como o processamento desta informação. A esta maneira de responder, Lao Tse a denomina de Wei Wu Wei. No final, a vacuidade mental, como ausência de processos dialéticos, se firma respondendo diante do momento presente, mediante uma cognição intuitiva. Ou seja, limitar o raciocínio ou a emoção, em troca de favorecer a intuição, leva-nos a responder cognitivamente de maneira eficiente diante daquilo que acontece. As antigas tradições são precárias em definir com detalhes os promenores com a qual se representa a quietude da mente humana. Infelizmente, são muito poucos os autores que tenham detalhado este processo. Geralmente e frequentemente, as expressam como experiências que abrem o coração. Para o Vedanta Advaita, ao esvaziarmos a mente se forja, com a prática, uma compreensão metafísica a qual a chama de Viveka. O taoísmo não utiliza o conceito de Viveka.
Não identifica a necessidade de alcançar uma ponte com que seja possível saltar a compreensão do fundamental. O taoísmo não se interessa contextualizar o Tao. O taoísmo promove a observação mediante a simplicidade mental. É assim como se alcança o perceber a origem. Apenas no Tao se encontram as respostas que o próprio Tao solicita. A compreensão do Tao induz a ruptura da diferenciação mental que estipula o eu e o ele. Essa fratura gera a compreensão da dualidade que define o mundo, mas não conhece a sua causa fundamental. Lao Tse converte a poesia em um meio intuitivo que reconfigura a cognição e aproxima-se do Tao. Esta reconfiguração cognitiva, o Vedanta a denomina de não-dualidade. Implica a percepção clara do objeto e, ao mesmo tempo, desvanece as fronteiras entre eles e quem as conhece. Tal como uma gota de água faz ao aproximar-se do mar, integrando-se em uma nova unidade, como sendo a soma de ilimitadas frações. Ao reencontro cognitivo com aquilo, sem frações, Lao Tse a chama de ir à fonte. Ir à fonte é compreender a ausência de partes na criação. O vazio mental é quem forja a neuroplasticidade necessária para que, através do Wei Wu Wei, servir de degraus ao próprio saber interior. Fim do aforismo 16 do audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. E obrigado ao mestre Seixas por provocar a inquietude da busca do que é insondável pelo pensar humano.